coisa gravada. Noir Philosophy. Olá, estamos começando mais um Faladoria, com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues, nessa nossa edição do Faladoria do Habeas Verbum. Peço que você me siga nas minhas redes sociais, Pedro Rodrigues Produtor, Instagram e TikTok. E nesse podcast de hoje temos aqui a honra de receber ele, que foi a pessoa que começou isso aqui comigo, esse projeto, o professor Jonas Guedes. Pioneiro, né? Fizemos o primeiro programa juntos e hoje eu tenho a honra e o privilégio de anunciar o lançamento do meu livro, que vai ser no dia 6 de setembro, às 18 horas, na Bienal do Livro. Para maiores informações, já me siga no Instagram, @professor Jonas Guedes. Agora, uma coisa que o telespectador não pode deixar de fazer também. Não esqueça, C, curta, compartilhe e comente. Se você estiver assistindo esse podcast, você já tem um desconto exclusivo na compra do meu livro na Bienal. Tem que falar uma senha quando chegar lá, não? Deixa o comentário. Deixa o comentário. Deixa o comentário que você está na live de hoje. Eu assisti a live do professor Jonas com o Pedro. E é uma satisfação, Pedro, estar com você aqui hoje. O Pedro, ele acompanhou minha trajetória como professor, como suicidólogo, o trabalho de prevenção de suicídios. Inclusive, ele me perguntou dessa medalha que eu estou usando no meu terno. Essa medalha eu recebi da ONU, em virtude de um trabalho de prevenção de suicídio que nós fizemos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um trabalho muito profícuo e os índices hoje estão alarmantes, Pedro. O Anuário de Segurança hoje, para você ter ideia, ele fala que atualmente existem mais PMs mortos por suicídio do que no confronto. Mas isso vai ser um assunto para um outro podcast em que nós discutiremos essa temática que eu gosto tanto de falar, né? Sobre a questão da prevenção do suicídio. Hoje, a finalidade é falar um pouquinho da minha carreira, falar sobre o lançamento do livro e falar para o nosso telespectador, para você, advogado, para você, advogada, para você, profissional do direito e para você, telespectador, sobre alta performance. Pois é, né, professor? O professor começou a carreira, na verdade, como militar, né? Sim. Depois estudou, fez a faculdade de Direito, se especializou em Direito Previdenciário Militar. É um dos poucos especialistas, se não, talvez o único, diria não, em Direito Previdenciário Militar. Não, um dos poucos, Pedro. Dos poucos, um né? dos poucos, Eu vou voltar um pouquinho, para quem não conhece a minha história, para a gente criar um contexto. Sim. De onde eu saí até chegar no lançamento do livro. Então o professor Jonas, ele começa a trajetória dele com 17 anos, quando eu prestei concurso para sargento do Exército, escola de... Agora me fugiu o nome, mas a ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações. Eu fui o primeiro colocado desse concurso. Ao mesmo tempo, eu tinha passado no Corpo de Bombeiros, aqui do estado de São Paulo. Aí eu tive que fazer uma opção, escola de sargentos do Exército ou escola de bombeiros. E a minha vocação sempre foi... Mas no Bombeiros já entrou como oficial também? Não. E a minha vocação sempre esteve no meu sangue, está até hoje. É salvar vidas, é ajudar. Então, entre seguir carreira no Exército ou seguir carreira no Corpo de Bombeiros, eu optei em fazer o curso de formação de soldados na época. Entendi. Então fui para Pirituba,
Quitaúna? No curso de formação Não? de Não, soldado. Quitaúna é do exército, desculpa. Não entendi. Não, eu tô confundindo. Confundi tudo, só falei A bobagem. escola Tem nada a ver. a escola de sargento seria lá em Três Corações. Tá. Eu Não, abri. mas é que o professor falou do. Eu me alistei no exército em Pirituba. Mas o exército, as Forças Armadas Federais, né? Eu confundi tudo. Ah, né? correto. Aí eu fiz o curso de formação de soldados, que é o módulo básico lá em Tá. Pirituba, e fiz o módulo específico, né? Lá em Franco da Rocha, Tá. que hoje Ah, hoje é a maior escola de formação de bombeiros da América Latina. Esse curso é ali naquela estrada que vai pra Mariporã ou não? Exato, Eu sei onde fica isso daí. exato, é gigante a Eu escola. passo na frente ali, às vezes, quando eu vou pra Mariporã, eu vejo, eu fico pensando, fico imaginando o que é ali. É Agora a eu já sei. ESB, a Escola Superior de Bombeiros. Na Enorme, época se né? chamava SEIB, hoje é a ESB, 25 anos depois, né? Mas eu tenho vários colegas, né, que seguiram carreira, hoje são subtenentes. Depois disso, eu prestei concurso para oficial da Polícia Militar, Academia do Barro Branco, cursei a Academia do Barro Branco. Aí, num determinado momento da minha vida, eu decidi seguir o caminho do direito. Ok. Foi quando eu cursei direito. A minha vontade era ajudar policiais, porque eu me deparei com uma realidade que me incomodou, de certa maneira. Aí você especializou num ramo que não é muito conhecido. O direito militar não é muito conhecido. Não é conhecido por muitas pessoas, né? Isso, aí, A gente nem sabe que existe essa especialidade. aí eu fiz a especialização em Direito Militar. Hoje, por incrível que pareça, né? Deus quis assim, né? Hoje eu sou professor do curso de especialização em Direito Militar na Escola Paulista de Direito, onde eu fiz a minha especialização em Direito Previdenciário. A minha especialização em Direito Militar eu fiz na Unixul, na época. Aí eu resolvi conciliar as duas formações, porque além de tudo eu também sou funcionário público federal, trabalho no INSS. Então, eu resolvi, na época, isso em 2015, juntar esses dois conhecimentos. Então, eu fui um dos pioneiros, né, do direito previdenciário militar, que, na verdade, hoje, nós sabemos, depois da reestruturação da carreira dos militares, se chama Sistema de Proteção Social dos Militares, tanto para as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, quanto para as forças auxiliares, corpos de bombeiros e polícias militares de cada estado. Depois disso, eu me deparei com uma outra realidade, porque eu comecei a trabalhar com a questão do direito previdenciário militar. Eu me deparei com um problema de saúde mental dos militares. Muitos policiais precisavam ser afastados. Muitos precisavam, inclusive, ser reformados por incapacidade, porque não tinha mais condições de rigidez mental para permanecer na função. E olha só como a terminologia muda. Se você é um advogado previdenciarista, você já ouviu falar em aposentadoria por invalidez. No sistema de proteção social dos militares, nós falamos em reforma por incapacidade. A terminologia muda. Que o policial reformado é praticamente o equivalente a um aposentado, né? Na Por carreira invalidez civil. no regime geral, seria equivalente. Aí, seguindo adiante, né? Aí eu cursei o mestrado acadêmico em neurociências para entender um pouco mais do assunto, para entender um pouco mais sobre saúde mental. Foi quando eu vi um cenário mais estarrecedor ainda, Pedro, que é a questão do suicídio militar. Inclusive, eu escrevi um artigo, convido os nossos telespectadores para, se quiserem acompanhar, né, está na revista da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, onde eu falo sobre a responsabilidade civil e penal do Estado
em casos de suicídio militar. Então, se por acaso o perito, que no caso é um médico do quadro, né, do quadro médico da Polícia Militar, ele agir por negligência, imprudência ou imperícia, nós estamos falando de responsabilidade objetiva. O Estado ele é obrigado a indenizar e entra com uma ação regressiva contra esse oficial médico. Agora, se ele age com uma atitude... Não, mas até aí para a família do militar, se vai ter a ação regressiva ou não, também não influencia muito, né? Não diferencia. O importante é saber se existe essa relação entre o suicídio e a atividade policial. Tá, Então, ok? se é o nexo de causalidade. Se existe esse nexo de causalidade, logicamente a família vai procurar, através de uma ação, uma indenização do Estado. Agora, só para complementar esse contexto, né, essa ideia, se o perito ele age por deliberada vontade ou dolo, de forma intencional, não teve restrição de uso de arma, não teve restrição do uso de fardas, não houve afastamento das atividades. Em decorrência disso, houve um suicídio, nós estamos falando de responsabilidade subjetiva. E quando nós falamos em responsabilidade subjetiva, crime militar. Crime militar. Então, o artigo ele trata especificamente disso. Depois disso, prosseguindo, né, para a gente caminhar até o livro, eu iniciei várias turmas, hoje eu tenho centenas de advogados, centenas de advogadas, aos quais eu até agradeço imensamente. Hoje eu estou com 20 turmas em andamento. É uma masterclass em alta performance na advocacia previdenciária militar. E com isso, meus alunos começaram a me motivar. Professor, o senhor precisa lançar um livro sobre o assunto, sobre alta performance. Só que eu não quis deixar esse conhecimento restrito somente ao direito previdenciário militar. Eu quis abrir esse conhecimento para todo o nicho do direito. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, eu sei que é bacharel em direito. Sim. Me fala um advogado que você lembra. Notável. Que aí se eu falar o nome não, de outro pode falar qualquer nome. Você trabalhou na Escola Paulista de Direito, então me fala algum nome. Um que me chamou, das aulas que eu acompanhei lá, que me chamou muita atenção, foi o professor Scavone. Scavone, uma grande referência no direito imobiliário. Temos também a professora Adriane Bramante, uma grande referência no direito previdenciário. Adriane eu não conhecia. Temos também a doutora Ivani Contini Bramante, que inclusive é prefaciadora do meu livro. Que esteve aqui. Ela é referência no direito do trabalho. A Ivani e a Silvia. Ela é referência no direito do trabalho. Temos o doutor João Carlos Campanini, que é referência no direito militar. É outro prefaciador do meu livro. Então, eu te pergunto, o que esses 4 advogados têm que a maioria não tem? Não sei. Então eu convido você, através do meu livro, a descobrir quais são esses segredos. O nome do livro é A Arte da Advocacia, desvendando os segredos da alta performance. E a advocacia é uma arte? A advocacia é uma arte. Não é uma ciência? É uma ciência, mas não deixa de ser uma arte também. Porque quando o profissional ele escreve, ele busca o conhecimento, ele procura traduzir em palavras. Porque eu sempre faço um comentário com os meus alunos, Pedro. Eu falo, a partir do momento que você entender a necessidade, a angústia, o sofrimento do seu cliente, você deu o primeiro passo na alta performance. Depois disso, você vai ter que ter ferramentas para aprimorar isso. Oratória, redação jurídica, gestão de escritórios.
E eu trato de tudo isso no meu livro. Daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre o livro. Então não deixa de ser uma arte. Por exemplo, a oratória. A oratória. Recentemente nós tivemos a morte do Silvio Santos, né? Que é um ícone. Não existirá outro Silvio Santos. Então ele dominava a arte de falar em público, a arte de conduzir um auditório de improviso, sem nenhuma anotação na mão. E ele conseguia, ele dominava essa arte. Nós temos, por exemplo, uma outra arte, que é a da redação jurídica. Você pega petições elaboradas por advogados, que é uma verdadeira, sabe, obra de arte. É uma verdadeira... Eu faço parte de algumas academias de letras, então eu me atento muito a essa questão da redação jurídica, onde você busca palavras. Então, assim, não deixa de ser uma arte. Mas vamos pensar, professor, naquele advogado recém-formado, né? Acabou o primeiro ano ali, acabou de pegar o OAB, ou então o cara que está no último ano da faculdade de Direito, ali, último semestre, vai se formar. O que separa um advogado convencional, vamos chamar assim, de um advogado de alta performance? Qual que seria a chave, né? Eu tô tentando fugir dessas palavras. Vamos lá. 3 pontos principais. O primeiro deles, você tem que ter, aí eu vou falar dentro da linguagem acadêmica, né? Hard skill, que seria a formação técnica. Ok. Técnica. Então, você é um bacharel em Direito e você vai procurar se especializar. Você vai identificar um oceano azul, que é um mercado pouco explorado. Okay. Foi isso que eu fiz na minha carreira. E é isso que eu tento trazer no livro. A minha própria história. Vamos trazer para a prática aí. Advogado trabalhista. Tem um monte. Sim. Agora, como identificar um oceano azul dentro do direito trabalhista? Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo hoje, qual que é a dinâmica hoje da política. Você tem que estar atento às legislações, às jurisprudências. Para quê? Para perceber qual a tendência, quais são os novos mercados, quais são as novas oportunidades, quais são as tendências. E tem um capítulo específico do meu livro que eu falo sobre isso. Oportunidades e tendências na advocacia. Como então, identificá-las? Não quer dizer que você precise buscar uma área que não tenha, que seja pouco explorada, vamos chamar assim, por exemplo. Eu não vou me especializar em direito do trabalho porque já tem muito advogado de direito do trabalho. Eu não vou me especializar em direito de família porque tem muito advogado de direito de família. Vou me especializar em direito previdenciário militar porque tem poucos. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho o primeiro deles, né? Você identificar seu nicho. Qual vai ser o seu nicho de atuação? Por vocação. Por vocação. Ok. Então aí já começou. Então, por exemplo... Começou já até um norte. Tem que ver qual que é a vocação. E aqui eu vou citar o meu próprio exemplo. Eu, quando cursava a faculdade de Direito, eu já sabia que eu ia atuar dentro do direito militar. Eu não imaginava que eu iria para o previdenciário militar. Isso foi o oceano azul que eu descobri. Por quê? Porque eu identifiquei poucos profissionais nessa área. Você entende o que é o oceano azul? Enquanto a grande maioria dos advogados estão... existe uma grande concorrência. Sim. Naquele nicho. Ele identifica um nicho que não existe tanta concorrência. Então, eu identifiquei esse nicho. O sistema de proteção social dos militares, que na época não se falava em sistema de proteção social dos militares. Na época se falava direito previdenciário militar. Uhum. Depois de 2019... O direito militar em si, não sei como é que está hoje, mas via de regra, quando eu me formei, era
pouquíssimo falado na faculdade. Não tivemos uma matéria específica para direito militar. E é incrível, Pedro, você tá... Aprendemos alguma coisa. Dentro do direito administrativo foi falado, no direito penal também, olha, tem um código militar ali separado, não, mas não tem uma... E é incrível, Pedro, essa colocação que você está fazendo. Você não teve essa matéria na Não. faculdade. Eu também não tive. E você sabia que a justiça militar é a justiça mais antiga do Brasil? Não sabia. É a justiça mais antiga do Brasil. Ela surge com a vinda da família real, Já com quando veio a Dom João coroa, VI, por causa da Marinha. Se tivesse um crime de motim ali, quem julgaria? Então, ali naquele... porque a hierarquia basicamente era militar, né? Apesar de ser Sim. ser ligado com a coroa de Portugal, a hierarquia de comando era militar. Sim, Precisaria, no julgamento do conflito ali, o militar. Então, a primeira justiça instaurada no Brasil, e eu convido você, ouvinte, você telespectador, você advogado, você advogada, não acredite no que eu estou falando, pesquise. E você vai descobrir que a justiça militar ela surge justamente por conta da família real. Por quê? Crimes de motim, crimes de deserção, que são tipicamente militares. Estão previstos no Código Penal Militar. Mas na época existia o Código Penal Militar? Não existia. Mas já existia uma justiça que foi instaurada no Brasil para julgar crimes militares. Então é interessante. Aí depois disso, né, continuando a pergunta que você me fez, e dentro do direito militar existe uma gama, um leque de oportunidades. Por exemplo, eu tenho amigos que atuam com direito penal militar, eu tenho amigos que atuam com direito processual penal militar, eu tenho amigos que atuam exclusivamente no júri, quando hoje o crime doloso contra a vida praticado por militar exatamente, é julgado pelo Tribunal do Júri. Nós temos também, por exemplo, o direito de família envolvendo o militar, porque o militar ele tem filho e vai pagar pensão. Ah, mas aí não é direito de família? Não, mas é... Não? Então, mas você acaba criando um nicho exclusivamente militar. Mas nós vamos falar do direito militar... Também não é incomum o militar ser casado com o militar, né? Não, é mais comum do que você pensa. É mais comum do que você pensa. Não é incomum, eu tô dizendo. Né? Não é incomum. O mais comum não é, incomum. É que o militar já conhece um Papa Fox ali e fala, não, vamos, né, já tá todo mundo na mesma profissão e vamos ficar por aqui. Então o Papa Mike conhece uma Papa Fox e hoje nós temos até outros conceitos, né? Hoje nós temos relacionamentos homoafetivos, que é reconhecido judicialmente. Eu recentemente conheci até um conceito que até então eu desconhecia, trisal. São 3 pessoas convivendo maritalmente. Eu desconhecia. Então, não, esse daí eu já tinha ouvido falar na teoria. Aliás, na prática, mas na teoria. Eu procurei saber. Existe interessante, né? Existe. Não. Existir na prática a gente sabe que existe. Mas eu nunca parei para pensar como é que fica a situação diante do direito de família. Então, vou dissolver essa união. Não, você tem que comprovar. É um terço para cada um? Você tem que comprovar que existia essa convivência marital entre as 3 pessoas. E o que vai acontecer se, por exemplo, um deles é militar, ou mesmo no regime geral de previdência, um deles vem a falecer? Se os dois, a pensão vai para quem? Se os 2 comprovarem a convivência marital, haverá uma partilha. Metade para cada um da pensão. Assim, eu estou falando de forma simplória. Tá, mas continuando... Claro, não é uma aula, né? Mas continuando dentro do direito militar, nós temos o direito disciplinar militar, o direito administrativo militar. Então você vê uma gama. Existe um leque de opções. Isso eu estou falando para continuar aquela primeira pergunta que você fez. Para você, advogado que está se formando. Ou mesmo você, advogado que já tem um certo tempo de atuação, porque eu tenho alunos hoje na Masterclass que têm mais de 20 anos atuando. Entendi.
Mas eles chegaram num momento da vida deles que eles decidiram, professor, Querem sair da mesmice. eu quero mudar de área. Eu quero ampliar a minha cartela de clientes. Não atuar somente no direito previdenciário comum, mas eu quero atuar no sistema de proteção social dos militares também. Então você vê, esse livro, ele vem não só A para... pessoa já é especialista no INSS Sim. e quer abrir o leque para a área militar. Sim, e eu tenho advogados que estão fazendo masterclass comigo, que são advogados consolidados. São escritórios com cifras multimilionárias. Logicamente, por questão ética, não vou citar nomes. Mas eles procuram buscar essa nova especialização, esse novo mercado. E por que não atuar em alta performance? Então, voltando para a sua pergunta, para você, advogado que está começando, primeiro passo, identificar o nicho de mercado. O segundo passo, posicionamento. Então, voltando para a minha história novamente, eu identifiquei o nicho que eu queria atuar e eu me posicionei. Então, Eu vou atuar nesse nicho e pronto. E sempre fazendo cursos, sempre fazendo especializações, formações complementares. Então, eu fiz curso de coaching, master coaching, fiz curso de mentoring, formação master em mentoring, fiz curso de terapeuta cognitivo comportamental, fiz um mestrado acadêmico em neurociência e doutorado em suicidologia. Então, você vê assim o quanto eu procurei me especializar e sempre olhando para o meu nicho de mercado, que são os militares. Mas esse livro... Acho que eu estou no caminho certo, então. Então, esse livro, ele vem, assim, ó, o primeiro passo, logicamente, identificar o nicho. O segundo passo, posicionamento. Depois que você tem esses dois, aí você vai buscar desenvolver as hard skills, que é o conhecimento técnico. Então, eu tenho que ter uma especialização em direito militar, eu tenho que ter uma especialização em direito previdenciário, de repente eu tenho que ter uma especialização em direito médico, como eu acabei fazendo um mestrado acadêmico em neurociência, para entender um pouco mais sobre saúde mental. Fiz também o curso de terapia cognitivo-comportamental. Geralmente quem faz esse curso complementar são psicólogos, mas eu quis buscar essa informação. Além disso, eu tenho um outro curso de analista comportamental DISC, onde eu tento identificar qual o perfil daquela pessoa, se ela é dominante, influente, estável, cautelosa, enfim. E depois as soft skills, que são habilidades. E aí entra o livro. Porque a advocacia, ela é como um palco. Ela é como um palco. O advogado, ele é o artista. A cartola é como se fosse o mindset. E os coelhos que você tira da cartola são as habilidades. Oratória, persuasão, neuromarketing, marketing jurídico, negociação, planejamento financeiro. Então são inúmeras habilidades. E aqui no livro eu trato de várias. Então, essas habilidades, que são os coelhos que você vai tirar da cartola, ajudará você, jovem advogado, ou você, advogado já atuante, a desenvolver a sua alta performance e fazer o show acontecer. Por isso eu faço essa analogia do advogado com o artista, com o mágico, né? Onde ele vai tirar o coelho da cartola. E nós vivemos hoje uma situação no Brasil que literalmente o advogado ele tem que tirar o coelho da cartola para fazer a diferença. Porque advogados, existem inúmeros advogados, mas o advogado de alta performance, e aqui eu só queria trazer um conceito básico de alta performance. Alta performance. Então, se nós pegarmos a palavra performance, forma,
Eu dei esse exemplo, inclusive, hoje, para uma menina na padaria. Eu perguntei para ela, tá saindo pão? Ela falou, sim, tá saindo pão. Eu falei, vai sair quentinho? Vai sair quentinho. Eu falei assim, onde está sendo feito o pão? Ela falou, na forma. Eu falei, olha só, então existe uma forma que vai produzir um produto que eu queria adquirir, o pãozinho. Agora, o PER, o que significa o PER? Significa o trajeto, a forma como aquilo vai acontecer. Então, todos os ingredientes tiveram que ser misturados, tiveram que ser preparados para ser colocado naquela forma. Então, a performance nada mais é que o trajeto para você atingir o resultado. Por isso que eu disse, a partir do momento que você entende a angústia, a necessidade do seu cliente, você já deu o primeiro passo. Uhum. Agora, como você vai trazer a solução para ele? Aí a performance. E a alta performance? É você superar a expectativa do cliente. Aí você está Entendi. atuando com alta performance. E você vai se destacar entre seus pares. Porque você não vai ser um advogado comum. Porque uma coisa é você dar a solução que qualquer um daria. Exatamente. Exatamente. Não. É aquela. As receitas prontas, né? Ah, não, o seu é caso de indenização por dano moral, vamos pegar. E aqui eu vou dar um exemplo básico dentro do direito militar. Uhum. De repente, uma dependente, ela vem me procurar para requerer a pensão militar para ela. Ok. Ok? Só que além de requerer a pensão, foi isso que ela me pediu. Eu já vou cuidar da questão do seguro, eu já vou cuidar da questão do inventário, eu já vou cuidar de inúmeras outras questões. Que às vezes ela nem sabe que ela precisa, ela né? nem sabe. O inventário. Aí vem o pulo do gato, ou a dica, ou a chave que você me perguntou da alta performance. É você ter um planejamento estratégico e você ter essa visão. Eu só queria dar um exemplo, porque eu tive uma experiência não muito tempo atrás. Estava conversando com uma pessoa, com a gente que estudou direito, que tem um conhecimento, a gente sabe que quando há o falecimento de uma pessoa, há a tradição dos bens, né? E isso precisa ser regularizado através do inventário, que hoje tem algumas maneiras de se fazer. Uma vez eu conversando com uma pessoa que perdeu a esposa, eu falei, mas o senhor fez um inventário para transmitir a casa para o seu nome? Ele, não sabia que precisava, eu achava que era automático. Então tem gente que não sabe dessa necessidade. Né? Então, às vezes, esse exemplo, a esposa perdeu o marido, que era policial militar, ou militar de qualquer... E ela vai atrás da pensão, mas ela não sabe da necessidade de ser preciso fazer um inventário, por exemplo. Então, só para complementar essa fala tua, então, na minha masterclass, eu procuro ensinar isso para os alunos. Pensar fora da caixa. Pensar além. Não é só isso que precisa, não é só a pensão militar que precisa. Precisa de mais coisas. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Um policial que faz bico. Uhum. Pode fazer bico? Não. Não. Não pode. É uma infração. Mas... Legalmente falando, é uma infração. É uma Ok. infração. Tá ok. Mas Não. não afasta a responsabilidade do empregador do bico, né? Exatamente. Então, nada impede que você entre com uma ação trabalhista para garantir os direitos daquele militar. Agora, se eu for atuar em alta performance, eu também vou defender ele na esfera disciplinar. Por quê? Ele vai sofrer uma punição? Vai. Porque ele cometeu uma transgressão disciplinar. Aí tem que pesar se vale a pena, né? Exatamente. E você, advogado, você, advogada, vai ter esse pensamento crítico, esse planejamento estratégico. Pra também não prejudicar o cliente, Para né? não prejudicar. Vale a pena entrar com uma ação trabalhista? Você vai sofrer uma punição disciplinar. Se vale a pena, você já tem que estar preparado também para defendê-lo. E muitas vezes defendê-lo não significa que ele estará isento de pena, mas você vai tentar minimizar o máximo possível a aplicação da pena. Aqui eu só a título de alguns exemplos. Alguns exemplos. Então, a alta performance, resumindo o contexto para a gente já revelar
o livro, né? Não, Então, aí a, não- a alta performance, ela nada mais é do que você sobressair no resultado esperado que muitos outros advogados conseguem fazer. Aí Mas o professor já tinha uma masterclass sobre isso. eu ministro, aliás, os- né? Eu tenho centenas de alunos formados, eu estou com 20 É uma turmas. mentoria, na verdade. É uma né? mentoria. É uma mentoria Mentor e os mentorados, assim que chama. de né? advogados e advogadas. Aí, isso, daí que surgiu a ideia. Ou não? Tô Não, falando, na tô me verdade, adiantando na muito. verdade foi a pedido deles, né? Foi a pedido, Foi a dos pedido dos mentorados. meus alunos, porque os meus alunos eles me pediam, professor, mas precisa escrever um livro sobre isso, precisa escrever um livro sobre o tema, porque eu trazia muitos insights, muitas dicas, porque qual é o trabalho da Masterclass? É você É. trabalhar o mindset É do destravar advogado. a pessoa, né? É destravar, fazer ele pensar fora da caixa. Porque você atuar dentro Tem da. gente que é indestravável ou não? Não. Você só tem que saber utilizar a ferramenta certa. Entendi. E eu posso citar um exemplo aqui, logicamente, por questão de ética, eu não vou citar nomes. Mas eu tenho alunos que têm certas dificuldades. Por Sim. exemplo, vou citar um exemplo. Tem alunos que têm dificuldade em falar em público. E durante a Masterclass, eu passo exercícios práticos. Entendi. Então eu falo assim: olha, você vai deixar um depoimento para mim hoje. Por quê? Eu estou ensinando ele como construir uma prova social. Não, Então ele faz uma prova social para mim e está aprendendo como buscar essa prova social. Sem ferir o código de ética da OAB, logicamente. Uma outra coisa, publicação de conteúdo. Tem advogado que tem uma certa dificuldade. Então você vai ensinar ele a trabalhar ferramentas como Canvas, Uhum. como inteligência artificial, como Pinterest. E aqui eu estou citando algumas. Aqui no livro eu cito várias. Várias. Então, assim, quem tiver a possibilidade de adquirir o meu livro vai ter um arsenal na mão. Vai ter um arsenal na É mão. o pacote completo. Porque eu tenho uma parte do livro que eu só falo sobre estratégias dentro da tecnologia. Sem ferir o Estatuto da Ordem. Sempre de acordo com o Código de Ética da OAB. Porque é bem restrito nessa parte Sim, de sim. marketing, né? Vamos Sim. chamar assim. O advogado ele tem um uma monte de coisa que não pode. tem uma série de restrições, sim. E Não ele, é igual- e ele deve observar, logicamente, Claro. para não sofrer nenhum tipo de Para não punição. sofrer nenhuma punição e para não ser injusto com os colegas também, né? Exatamente. Vamos falar a verdade, né? Exatamente. Então você o que pode a gente não fazer. quer pra gente, a gente não faz pros outros. Você pode fazer uma busca de prova social? Pode. Mas agora você pode citar números astronômicos dos seus honorários para impressionar? Não, isso daí é vedado pela OAB. Então, tudo isso eu falo dentro da Masterclass. Para conscientizar o advogado, porque um dos pontos, inclusive, que eu falo no livro é a ética. Uhum. É a ética. É um dos pilares também da alta performance. A ética. É a honestidade. É você precificar da maneira correta. Isso é importante. Não querer. Porque existe um gatilho mental que é a escassez. Uhum. Então, hoje, um advogado. Uma determinada demanda que não existe muitos profissionais, o profissional ele pode pegar, aliás, ele pode ter um entendimento de precificar lá em cima. Não. Ele deve seguir, existe uma tabela de honorários. Uhum. Existe um piso? Sim. Existe um teto? Não. Mas ele tem que ter um bom senso na hora de precificar. No caso aqui, a gente tá falando, por exemplo, de direito previdenciário militar. Eu sei que o nome não é esse, mas eu vou falar esse nome porque é mais fácil. Direito previdenciário militar. É uma situação onde o cliente ali não vai ter muito dinheiro, né? Não é uma pessoa com grandes recursos ali para pagar uma fortuna de honorários, né? Então tem que
Tem que ter essa sensibilidade também, né? Tem que ter. Olha, a título de exemplo, eu gosto sempre de citar exemplos. Então, eu sou procurado por uma pensionista militar que teve a pensão cessada. Por N motivos a pensão pode ser cessada, mas eu vou citar 2 aqui. Primeiro, convivência marital. Entendi. No regime geral de previdência social, a pensionista pode casar? Pode. No sistema de proteção social dos militares, a pensionista pode casar? Não. É motivo de cessação. Então, se ela publica uma foto em rede social, e isso é constatado por alguém e verificado que existe uma convivência marital, ela vai ser chamada para fazer uma defesa prévia. E muitas vezes eu sou acionado, mas pode ser que esse benefício já foi cessado. Então, dentro da sua pergunta, eu vou cobrar um valor astronômico dessa pensionista? Não tenho nem como. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. E aí eu volto para o início da nossa conversa. É você entender a dor, o sofrimento, a angústia, a necessidade do cliente. Esse é o primeiro passo que você está dando para a alta performance. E depois, é você superar a expectativa na entrega, através da sua hard skill, através das suas soft skills. Vamos revelar o livro? Vamos revelar agora. Vamos revelar o livro. Então, esse que eu estou tirando da cartola, esse é um presente meu para você. Você está adquirindo o primeiro exemplar. Fico lisonjeado de eu receber, assim, né? Isso. Receber esse primeiro exemplo. Deixa eu te ajudar a abrir. Eu tô com medo de rasgar, estragar o. Não, mas a embalagem foi feita para rasgar. Você lembra da criança que o gostoso é rasgar a embalagem? Não, eu aprendi que. Eu gostava de rasgar a embalagem. Eu aprendi com o meu avô Miguel que a gente tinha que tirar o durex sem estragar. Não estragava nem o durex. Tirava, aí dobrava direitinho o papel. Você vai revelar então pro público. Vamos lá. A capa do livro. Olha lá, aqui. Tá de costa, vira ele de frente, Vamos lá. Agora, que câmera que tá? Tá aqui? Vamos lá. Nesse momento, agora revelando a arte da advocacia, desvendando os segredos da alta performance, pelo professor doutor Jonas Guedes. Essa é a capa do livro. Convido cada um de vocês, dia 6 de setembro, às 18 horas. E olha só quem estará ao meu lado. A bisneta de Euclides da Cunha, Janaína da Cunha, para quem eu quero mandar um abraço agora. Estará do meu lado também a tataraneta de Monteiro Lobato. E estará também ao meu lado a presidente da editora que fez o meu livro, Brisa Coelho. Quero mandar um abraço. E aqui eu quero deixar registrado alguns agradecimentos. Brisa Coelho. É por isso que tira o coelho da cartola, não? Não, foi uma coincidência. Mas eu quero ressaltar o nobre trabalho. Nós tivemos alguns entraves durante a publicação desse livro, mas tudo foi solucionado. Tudo está de acordo. Jonas Guedes é um sinônimo de liderança e engajamento. Sua passagem de 7 anos à frente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados de Santo André e da Diretoria de Direito Previdenciário Militar, IBDP, bem como sua atual presidência na Comissão de Suicidologia da Ordem dos Advogados de São Caetano do Sul e na Diretoria de Neurociência, Comportamento e Bem-Estar Humano, refletem seu compromisso com a comunidade jurídica. Como educador, ele compartilha seu vasto conhecimento em direito militar e previdenciário, ensinando em instituições de prestígio e sendo um professor convidado requisitado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui eu gostaria de deixar para o leitor, está aqui na contracapa,
o porquê, né, dessa arte, né? O mágico tirando o coelho da cartola. Então visualize o direito como um grandioso palco, onde o advogado é o artista principal. Sua cartola representa o mindset, e os coelhos que ele tira dela são habilidades e competências que, como mágica, transforma sua atuação em alta performance. Nesse espetáculo, ele será reconhecido e aplaudido por fazer o show acontecer. É isso que o seu cliente espera. Não somente a entrega do produto, mas ele espera o show acontecer, superar a expectativa dele. Uma coisa que eu queria comentar. Não significa que o advogado faça mágica. Não é isso. Não, Né? não é isso, não é Porque a isso. pessoa pode confundir. Né? Tem um mágico aqui tirando coisa da cartola. O advogado vai fazer uma mágica? Inclusive, Tá tudo errado aqui minha situação. O advogado vai... Não, não é isso. inclusive, eu quero aproveitar essa tua pergunta, Pedro, para trazer mais um gancho. Na minha masterclass, quando os alunos eles iniciam o curso, eu não prometo riqueza, eu não prometo sucesso, não prometo cifras milionárias. Eu prometo uma pá e uma picareta, que são as ferramentas que eu estou apresentando aqui. Ele vai ter que buscar a pepita de ouro. Ele vai ter que buscar o nicho. E para minha felicidade, hoje eu tenho mentorandos, aliás, já formados, né? Que têm escritórios que atingiram cifras multimilionárias. Um deles, inclusive, faz o prefácio do meu livro. Eu não era mentor dele, mas no momento de maior dificuldade da vida dele, eu acabei dando um insight para ele. Nem eu era formado em direito ainda. Eu só dei um conselho como amigo. Entendi. Ele ouviu e dentro da competência dele, tanto como advogado, e dentro das inúmeras competências dele, como ele é um excelente orador, tem uma redação jurídica impecável, ele se destacou dentro do direito militar. Então você está curioso para saber quem é esse profissional? É um dos prefaciadores do meu livro. Dia 6 de setembro, na Bienal do Livro de São Paulo. E a primeira são 2 prefácios, né? O primeiro prefácio também é uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Aqui eu posso revelar o nome dela, Ivani Contini Bramante. Pessoa sensacional. O primeiro prefácio. Esteve aqui no meu podcast. E é interessante a história de vida dela, porque ela também começou numa família muito humilde. Então, quem vê a doutora Ivani hoje, né, desembargadora do TRT2, não imagina o começo da carreira dela. E é interessante, e aqui no prefácio ela escreve um pouco sobre isso. Então, é interessante porque esse livro não é um livro de teoria, é um livro de prática. Isso é importante. É um livro de prática. Eu ensino você, advogado, você, advogada, você profissional, a colocar a mão na massa. Inclusive, no final do livro... Vai contar o final do livro? Ah, não. Não, eu posso falar do conteúdo do livro, mas olha só, no finalzinho do livro. O final da história? Não. No final do livro. Bruce Willis estava morto desde o começo. Eu trago um checklist para construir um sólido posicionamento nas redes sociais, observando o código de ética da OAB, como advogado de alta performance. Um segundo checklist, gatilhos mentais para alta performance na advocacia, sempre respeitando o código de ética da OAB. Mais um, checklist para alta... É um mapa, na verdade, né? Para alta performance na advocacia. Então, aqui eu cito 5 pontos. E aqui eu gostaria, porque aqui resume todo o livro, né? O primeiro, autoconhecimento e desenvolvimento profissionais. Deixa eu fazer uma pergunta. O autoconhecimento envolve a pessoa saber o limite dela também ou não?
Envolve sim. Porque Porque quando isso é uma coisa que essa é uma prática minha de vida. Eu sempre procuro saber não é assim, me limitar do que eu vou fazer, mas é ter uma noção de que, olha, é melhor eu saber o meu potencial não só vai até um certo ponto. É melhor eu não arriscar muito além disso, não. Mas Porque... vamos lá agora. Agora eu vou falar como analista comportamental com você. Existem muitas crenças limitantes também, Pedro. Muitas Não, vezes, tem... muitas vezes você acha que não tem esse potencial e você tem esse potencial. Existe um livro incrível que eu li, que é O Mensageiro Milionário. Se eu não me engano, o título do... Aliás, porque ele está aqui na minha bibliografia, porque eu utilizei ele para escrever. Eu acho que a mensagem... Segredos da alta Deixa eu... performance. Agora, nesse momento, o professor Jonas Guedes procura um trecho do livro que irá citar, porque ele utilizou para escrever o livro. Ele está procurando o título dessa obra, a qual foi citada em seu livro. Então, olha só. Tem um livro aqui incrível, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu utilizo para construir esse livro. Mas tem um outro que eu acho fantástico, 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 que é Desperte o Seu Gigante Interior. Quem que é o autor dele? Nada mais, nada menos que Anthony Robbins. Hoje o maior coaching do mundo. Respeitadíssimo. Então, Desperte seu gigante interior. Desperte Seu Gigante Interior. E aqui na bibliografia eu trago mais de 30 obras. Então, esse livro aqui, ele é fruto de 25 anos de experiência. Não é que você acordou um dia e falou, vou escrever um livro. Não. Não. Na verdade, o livro ele foi motivado pelos meus alunos, porque até então eu não tinha pretensão de escrever Entendi. esse livro, né? Eu tinha vontade de escrever, sim, um livro específico para o sistema de proteção social dos militares. Aí eu desafiei, dentro da sua pergunta, o meu próprio potencial. Entendi. Por que não transmitir esse conhecimento para todos os advogados que querem superar os seus limites, que querem atuar em alta performance? Então, assim, eu comecei a citar, né, o mensageiro milionário, né? Então ele fala assim, todos nós temos conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento na sua vida, um trauma que você teve, uma experiência que você viveu. E se você conseguir encapsular esse conhecimento, ele vira um produto. E hoje, com a era digital, quantas mentorias, quantas masterclass nós ouvimos falar, com base na experiência de vida de pessoas? Esse conhecimento que a gente adquire ao longo da vida tem um nome. Como é que chama ali? Você que sempre fala esse conhecimento que a gente adquire durante a vida, as nossas experiências individuais vão formando o nosso conhecimento, é o nosso letramento. Letramento. Nosso letramento. Que isso eu aprendi com a minha Isso pode ser compartilhado. Hoje... A minha digníssima esposa, que é pedagoga, ela me ensinou isso daí, que são o nosso conhecimento vai sendo formado a partir do nosso letramento, que pode ser formal, né, dentro de um banco acadêmico, né? Ou pode ser nas vivências de vida. Empírico. Empírico. Eu iria falar conhecimento empírico, mas eu não conhecia essa terminologia, né? Letramento. Acabei de aprender uma. Então nós temos que ter essa humildade também de aprender o tempo todo. Sim. Sim. Hoje, por exemplo, vou compartilhar uma experiência. Eu vim de Uber até aqui. Uhum. E eu vim conhecendo a história de vida desse rapaz. Pedro, eu aprendi tanto. Não é engenheiro, não, né? Não. Porque tem muito engenheiro fazendo não, Uber. E olha só, eu não vou falar o nome dele, logicamente, mas ele tinha uma empresa de cosméticos e na época da pandemia ele foi obrigado a fechar. Tudo bem?
Aí me veio a surpresa. Ele não é químico formado. Ele não tem uma formação acadêmica. Ele aprendeu, através do conhecimento empírico ou o letramento, a fazer esses produtos. Hoje, ele é motorista de Uber. Só que durante a nossa conversa, foi mais ou menos 1h30 para eu sair de casa até chegar aqui, eu percebi o mindset dele, a mentalidade dele, não é ser motorista de Uber. É quebrar essa cadeia, é quebrar esse ciclo e voltar a ser um empreendedor. Mas, de toda forma, também a gente tem que ter a consciência que às vezes a gente precisa estar na situação, né? Ele não é motorista de Uber, mas ele está motorista de Uber por conta da circunstância que ele vive. Exatamente. E a gente não precisa ter vergonha nem ter medo de enfrentar essa situação. Olha, você tem que trabalhar de Uber um tempo, trabalhe de Uber. Você tem que, sei lá, engraxar sapato durante um tempo, engraxe sapato. Pra voltar a ter o que você... Né? Exatamente. E aqui também eu quero deixar mais um exemplo. Por exemplo, o professor Jonas Guedes hoje está lançando um livro. Sim. O professor Jonas, ele tem várias especializações, mestrado, doutorado. Mas enquanto servidor público, eu sou igual a qualquer colega meu. Colega de trabalho meu. Uhum. Alguns apenas com 2º grau. Eu sou melhor do que eles? Não. Não. Enquanto funcionário público, eu sou igual a eles. Eu, por opção própria, quis fazer as formações que eu fiz. Mas eu era obrigado? Não. E nós temos... Podia ter se acomodado, né? Mas nós temos que ter essa humildade de saber que nós não somos melhores do que ninguém por causa da nossa formação. Eu até gosto de falar uma frase, não é muito confortável essa frase, mas depois que você veste o paletó de madeira, acabou tudo. Os títulos, as formações, as conquistas. O que nós deixamos, Pedro, é um legado. Existe uma máxima que diz que todos são iguais. Os advogados é que são diferentes. Então, assim, o último capítulo... Brincadeira! O último capítulo do meu livro... O professor sabe muito bem que eu não sei que isso é uma brincadeira, que imagina... Imagina, que é isso, Pedro. E aqui no último capítulo, eu só queria deixar registrado para o telespectador, para o seu ouvinte, eu falo exatamente sobre a questão do legado. Então, o capítulo 15, o legado do advogado, construindo uma carreira significativa e impactante. Então, quando você olha hoje a história do Silvio Santos... Esse deixou um legado. Um camelô. E que deixou um legado. Mudou a vida de muitas pessoas. Sim. E quando a gente fala que mudou a vida de muitas pessoas, não é a primeira imagem que a gente vê, ele mudou a vida das pessoas que ganharam a casa própria no Carneiro. Não, ele mudou a vida de sei lá quantos funcionários que tinha no Grupo Silvio Santos. Você já viu uma... SBT, Telecena, Carneiro do Baú, Jequiti. Quantas e quantas pessoas não tiveram a vida mudada por conta desse homem? Você já viu um vídeo, inclusive ele está disponível no YouTube, eu convido você, telespectador, advogado, advogada, a assistir esse vídeo. O Jô Soares agradecendo o Silvio Santos por quem ele era. Jô Soares. Uma pessoa que foi extremamente... Então aqui... um estudioso, vamos dizer assim, sempre procurou estudar, escrever. E aqui eu quero destacar... um camelô. E aqui eu quero sair da alta performance e eu quero destacar os 3 pilares do sucesso. Primeiro pilar, generosidade. Silvio Santos era uma pessoa extremamente generosa. Ele impulsionou a carreira de vários artistas. Os mais icônicos aqui, Jô Soares, Celso Portiolli,
Podemos falar de números. É que eu Gugu Liberato. Eu não queria entrar, porque se a gente começar a falar de Silvio Santos, o podcast vai virar sobre o Silvio Não, Santos. não, não, Mas não, mas eu quero trazer essas lições. O segundo pilar, você viu a lealdade. eu acho que o maior exemplo que a gente tem, que ficou pros anais, assim, foi ele falando pra Larissa Manoela. Não, se você quer fazer carreira de atriz, vai pra Globo. Aqui no SBT eu não tenho condições de te dar uma carreira de atriz. Você quer mais do que isso? O cara que pega um diamante ali dentro da empresa dele e fala, olha, eu não tenho condições de você brilhar o tanto que você pode brilhar. Vai pro meu concorrente. Aí vem o segundo pilar do sucesso, que é a lealdade. A lealdade. E o último pilar do sucesso, a gratidão. A gratidão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Eu e o Pedro também temos uma história. O primeiro podcast do Faladoria, ele gravou comigo. Com esse aqui. Exatamente com esse logo. Ele gravou comigo. Até então, nós temos uma relação de lealdade. E hoje eu venho aqui. Eu quis que ele divulgasse o lançamento do meu livro como gratidão. Então, eu creio que esses são os 3 pilares do sucesso: generosidade, lealdade e gratidão. Silvio Santos, como exemplo, era uma pessoa extremamente generosa. As pessoas que circundavam ele, que orbitavam ele, eram pessoas leais a ele e gratas. Quando eu vejo aquela entrevista do Jô Soares, eu vejo a gratidão. E ali, para mim, o segredo do sucesso está resumido a isso: generosidade, lealdade e gratidão. E se nós formos para alta performance, primeiro, nicho de mercado e posicionamento. Segundo, você adquirir as habilidades necessárias para você atuar, que são as hard skills e as soft skills. Com isso você vai, como eu falo aqui no finalzinho do livro, nesse espetáculo você será reconhecido e aplaudido por fazer o show acontecer. Na minha humilde opinião, o sucesso não é você ganhar um caminhão de dinheiro como advogado, é você deixar o legado. No final da sua carreira, as pessoas olharem, olha, eu tava com uma situação complicada aqui, aquele advogado solucionou meu problema. Eu precisava não sei o que, eu fui na aula do professor Jonas Guedes e ele me colocou no caminho certo. É esse daí que eu acho que é o mais importante. Posso te dar um exemplo? Olha só, você tocou num ponto interessante. Não é ganhar um caminhão de dinheiro, não é. É você tocar vidas. No outro podcast, eu trouxe essa fala para você, que eu atendi um policial, eu me reservo ao direito de preservar o nome dele. Ele me ligou, era mais ou menos 1h da manhã. Esse broche aqui, inclusive, é por causa que eu estou como presidente da Comissão de Suicidologia da OAB São Caetano. Quero mandar um abraço para o Dr. João Paulo, que é o atual presidente. Mas esse policial, ele me liga não, ele me chama no Instagram. Ele não me ligou, ele me chamou no Instagram. E curiosamente, foi no mesmo dia que aquela escrivã de polícia lá de Minas Gerais também se suicidou por assédio sexual. Lembra desse episódio? Não acompanhei isso, cara. Eu publiquei uma nota, esse policial leu essa nota minha e através dessa nota ele resolveu pedir socorro para mim. 1h da manhã, ele me chamou no Instagram. Eu estava dormindo, Pedro. Eu estava dormindo. Eu não tenho o hábito de abrir o Instagram nesse horário. Mas alguma coisa me incomodou. Eu, como sou cristão, respeito as demais religiões, mas eu sou cristão, eu creio que foi Deus que tocou meu coração. Eu abri o Instagram e eu vi aquele pedido de socorro. Esse policial, ele ia se atirar da ponte do Limão.
Na hora, eu já questionei ele qual era o nome, qual era o comandante dele, quem era o superior dele, pedi o telefone dele. Na hora que eu pedi o telefone dele, aí eu entrei com ele, liguei para ele e falei: vai para casa agora, amanhã a gente conversa. Porque eu percebi que não era um fator de risco tão grande pela conversa que nós tivemos. Era somente uma ideação. Mas avançando, eu consegui conversar com esse policial, eu consegui orientar esse policial em relação ao problema que ele estava sofrendo. Era um problema de assédio hierárquico. Ele resolveu a situação dele, hoje ele está muito bem. Aí eu vou te fazer uma pergunta: quanto eu cobrei por isso? Nenhum centavo. Nenhum centavo. E sou extremamente grato por ter a oportunidade de ter tocado uma vida. E o meu propósito, através desse livro, também é tocar vidas, transformar carreiras. Se a sua carreira for transformada pela leitura desse livro, o meu propósito como escritor, como jurista, estará cumprido. Eu acho que com esse depoimento não me resta mais nada a não ser perguntar se o professor quer mandar um abraço para alguém, ter algum recado para dar para Quero alguém. mandar vários abraços, Pedro. Começando por você, né, Isso, professor, que eu não vou nem sempre me dizer nada. recebe muito bem. Eu não vou nem dizer nada para não ficar uma rasgação de seda aqui. Não é rasgação de seda, Mas olha, não, estou sendo autêntico. Não, deixa eu falar aqui agora. O professor Jonas Guedes, a gente se conheceu num momento em que eu tinha um projeto de um podcast e ele estava presente quando eu recebi a notícia que esse projeto não ia ter continuidade. E na mesma hora eu tive a ideia de montar esse outro podcast aqui que vocês estão assistindo. E ele prontamente se colocou à disposição para gravar o piloto comigo. Então, se um dia estamos aqui caminhando, trabalhando para que fique um produto bom, e um dia que eu acredito que isso aqui vai ter uma grande repercussão, começou com o professor Jonas Guedes. E eu fico grato também de ter te dado um insight naquele momento, porque nós estávamos acabando de gravar uma aula e você tinha um projeto do podcast. Aí você jogar um balde de água fria. Aí você recebe aquele balde de água fria. Na mesma hora eu me prontifiquei, falei: grava comigo. Grava comigo. E dei algumas dicas para ele de gravação. Sim. Que além de tudo, o professor também é radialista. Ele não está aqui, não falou, mas ele também fez o curso de radialista no Senac. Então, inclusive, eu também falo isso no meu livro, né? De como você por isso essa impostação falar de voz em público, muito de melhor como você colocar a voz, de como você olhar para a câmera, de como você fazer uma chamada de vendas, de como você fazer um call to action, uma chamada para ação dentro da sua postagem. Então, assim, eu sou muito grato. Eu sou muito grato por, em um determinado momento, também ter participado da tua vida. Agradeço também aos meus coordenadores. E aqui eu quero agradecer, em especial, a minha coordenadora de pós-graduação em Direito Previdenciário, a desembargadora Ivani Contini Bramante, os meus coordenadores de Direito Militar, Dr. João Carlos Campanini, Dr. Ronaldo Rotti. Quero agradecer também ao meu mestre, que ministrou os cursos de coaching, master coaching, Marcos Vanderlich. Quero agradecer também aos meus presidentes das academias de letras. Então aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao Alexandre Marques, ao Rogério Veiga, ao Renato Lisboa,
Janaína da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha, que estará comigo no dia na Bienal. Inclusive, lá eu sou o diretor de Neurociência, Comportamento e Bem-Estar Humano, na Academia Brasileira Euclides da Cunha de Ciências, Letras e Artes, que será fundada oficialmente, né, a partir do ano que vem. Mas eu já estou com o convite de ser o diretor de Neurociências, Comportamento e Bem-Estar Humano, com vários projetos previstos. E, acima de tudo, Pedro, eu tenho que agradecer as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, os meus pais, a minha esposa e, principalmente, Deus. Deus. Alguns que estão ouvindo conhecem a minha trajetória. Teve um momento na minha vida, está aqui no prefácio. Assim como você, Pedro, eu enfrentei um momento de grande dificuldade. Mas o meu alicerce era Deus. E hoje, se eu tenho a oportunidade de estar aqui lançando o livro, foi porque Ele teve graça, teve misericórdia da minha vida. Me deu talentos, me deu competências, as quais eu procurei desenvolver para ajudar vidas. Acima de tudo, ajudar vidas. Eu troquei a farda pela gravata, mas o propósito meu sempre foi esse, ajudar vidas. Em vários depoimentos aqui, não no prefácio, tem pessoas que expressam a sua gratidão, da mesma forma que o Pedro expressou a gratidão dele aqui, porque eu ajudei elas em determinados momentos de suas vidas. E eu fico muito feliz por isso, por Deus ter me usado para isso. Agradeço a você que nos acompanhou. Fica o convite. Dia 6 de setembro, na Bienal do Livro de São Paulo, na Travessa 23, você poder adquirir. Quem falar vai poder ter uma Deixa lá o cópia autografada. comentário, deixa o comentário. Já clica aqui embaixo, já deixa o comentário. Eu assisti a live do professor Guedes no canal do Pedro Rodrigues e eu quero desconto. Não, mas eu quero saber do autógrafo. Vai ter autógrafo? Quem for comprar lá vai comprar autografado, né? Vai ter autógrafo, vai ter direito a foto. Vai tirar foto com o autor. E eu quero tomar um café junto com as pessoas também, porque eu amo um café. Eu amo um café. Vamos tomar um café junto, vamos compartilhar ideias, vamos compartilhar insights, vamos ter uma roda de conversa ali no momento, tá ok? Então eu vou frisar aqui para a câmera, vou aproximar um pouquinho mais para você poder ver a capa. Tá sem a luz. Um pouquinho sem luz, né? Mas aqui eu acho que dá. Então, fica a dica para você, a arte da advocacia, desvendando os segredos da alta performance. Eu aguardo você na Bienal. Aguardo cada um de vocês na Bienal. Vai ser uma satisfação poder dar um abraço em cada um de vocês, poder tirar uma foto juntos e, principalmente, poder entregar nas suas mãos um livro com uma dedicatória. Esse foi mais um Faladoria, com o professor Jonas Guedes. Muito obrigado, professor. Sigam o professor nas redes sociais aí no Instagram, professor Jonas Guedes, no Instagram. E sigam também Pedro Rodrigues no Instagram e no TikTok. E não esqueça do C. Curta, compartilhe e comente. Eu quero desconto no livro, lá na Bienal. É isso aí. Até a próxima. Um abraço a todos. UCU View, Faladoria. Habeas Verbum.